Olá a todos, o meu nome é Luís Correia, estou aqui da OsteoScience, eu sou osteopata há mais ou menos meia década, enquanto o Nicola e a Catarina somos profissionais de saúde, ambos PTs e osteopatas há uma década e meia. E hoje o tópico deste podcast será as diferenças e experiência entre dor crónica e dor aguda. Dentro do consultório, nós temos vários tipos de pessoas que nós encontramos, muitas delas ou de dor crónica ou dor aguda, em vários sistemas afetados. Por vezes são dores musculoesqueléticas, outras são dores de sensibilidade central, outras são de queixas neurológicas, ou muitas vezes, é o que é mais comum, várias queixas de vários sistemas diferentes a serem afetados. E então eu vou começar por perguntar ao Nicola o que é que ela é mais comum para ti, Nicola? Será encontrar os pacientes de dor aguda, por exemplo, presença de traumas ou alguma lesão específica, por exemplo, em atletas ou do dia a dia, ou é mais pessoas com problemas crónicos, ou seja, com queixas que têm mais de um ano, mais de 2 anos? Olá a todos. Primeiro, também eu sou o Nicolo, que faço parte do Hostel Science, deste projeto. Vou aqui responder ao Luís. Então, que encontro mais na minha prática, podemos dizer, são com certeza dor crónica, ou seja, dor a pessoas que têm problemas há muitos anos, normalmente, ou aquele tipo de dor que agora não quero dizer uma palavra em italiano, mas aquele tipo de dor recidiva, não é? Não sei se é correto, ou seja, que vai Sim, é isso. on, Ok. on-off, podemos dizer, não é? Então, encontro muito esse tipo de dor, a dor aguda. Encontro às vezes, por exemplo, com trauma, não é? Pessoas que têm um trauma, não sei, por exemplo, uma entorse ou um trauma no joelho, ultimamente encontrei bastante. Estes são tipo de dor, também trauma no ombro, porque sendo de uma zona do país onde fazem surf, não é? Niche, por isso pessoas com problemas no ombro, mas quase sempre também aí são aquela dor típica, sabes, que do surfista, ou seja, aquela dor, podemos dizer, do romboide, da zona do romboide, aquela contratura, acho que elas chamam, não é? Este trigger Uhum. point, ok? Depois não é bem um trigger point, mas estes são mais ou menos a dor que encontro, low back pain, chronic low back pain, não é? E É, esta dor de ombro dos surfistas também referes isto como uma dor crónica? Ou seja, estamos a falar tipo mais de 6 meses, mais de um no- ano? Normalmente, sim, normalmente o surfista tem uma tendinopatia há muito tempo que ninguém quer resolver, pronto, o surfista não é aquele que vai fazer surf, eh, vai fazer Espontaneamente. festa, não é? Beber cerveja, cervejinho, party, normalmente. Então, não gosta muito quando diz de fazer um exercício, de fazer, cuidar um bocadinho do ombro de uma forma mais ligada ao exercício físico, à força, para também ter mais capacidade depois na água, não é? Então, esta parte normalmente não gosto de fazer. Então, quando chega até a mim, me digo, se calhar faço tudo os testes de força, vejo como se mexe o ombro, não só a parte de mobilidade, mas também a parte de força, e também aí começa a ver os problemas. Vê-se também muitas instabilidades, que o surfista, temos que lembrar que, embora seja, nós todos lembramos do surfista que está numa prancha em pé, na realidade estes são basicamente a média de entre 3 e 5 segundos. Por o resto é tudo remar, 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 remar na prancha. Então, isto é basicamente um movimento overhead, não é? Por Uhum. isso, este movimento overhead depois leva a uma instabilidade anterior do ombro. Normalmente tem uma grande mobilidade em rotação externa, e isto muitas vezes leva a fraqueza muscular e pouco controlo neuromotor. Ok. E tu, Catarina, qual é que é, na tua prática, o que é que tu encontras mais? Mais queixas do tipo crónica ou de origem aguda? Antes de tudo, olá.
Sou a Catarina, a fisiologista do exercício e osteopata. O Luís já me apresentou, acho que não é preciso mais. Em relação à tua questão, olha, maioritariamente aquilo que o Nicola acabou de dizer, maioritariamente dores que a pessoa já tem ou já teve alguma vez. Os traumas e dor aguda é menos recorrente, é o que eu encontro Uhum. menos. Gostava que fosse mais, seria mais fácil de resolver, não é? Porque, pronto, com a dor crónica já sabemos qual é que será o desfecho, não é? É sempre uma questão mais rigorosa e mais trabalhosa até de resolver. Um, Em termos de locais de queixa, encontro sobretudo ombros, conforme o Nicola também já abordou, lombar, cervical, coxofemorais também às vezes aparecem algumas, joelhos, instabilidades de pé também são muito recorrentes, de entorses de há uns anos atrás que agora as pessoas tentam resolver e nem sempre estão também dispostas a fazer este trabalho que o Nicola referiu, com base em exercício, se calhar com alguma mudança de hábitos. E é aquilo que ele diz. Às vezes a pessoa não está predisposta para a mudança necessária para resolver a questão. E isto da dor crónica é exatamente isso. É tentar fazer a nossa parte, mas que o paciente também faça a dele, porque senão vamos estar sempre aqui nesta bola de neve e esta recorrência vai sempre acontecer. Ok, e então tu disseste uma expressão muito interessante há bocadinho e eu gostava de explorar um bocadinho mais o tópico, que é qual é que achas que é a diferença de abordagem de uma patologia aguda para uma patologia crónica, ou para uma condição aguda versus uma condição crónica? Porque falaste também de mudança de hábitos, falaste num trabalho em mútuo, tanto do terapeuta, mas também do paciente, e eu queria saber qual é que tu vês, tipo, qual é que é a maior diferença, ou que abordagens específicas é que tu usas mais para uma dor crónica versus uma dor aguda. Se, por exemplo, tens uma maneira diferente de protocolar, de certa forma, o teu tratamento, ou pelo menos tipo, a abordagem de um tipo de pessoa ou de uma tipo de característica para outra. Como é que tu distingues aqui tipo, a maneira que tu trabalhas ou entre uma coisa aguda e uma condição crónica? Bem, primeiro que tudo, há que perceber bem que paciente é que temos à frente, quais é que são as suas práticas, os seus hábitos, que tipo, onde é que é a dor, pronto, fazer todo aquele questionamento da anamnese, de perceber como é que ele sente a dor, em que ocasião é que sente, se é no movimento, se foi após alguma coisa. No caso das crónicas, as pessoas não associam, não se lembram, simplesmente acordei e tinha a dor. Normalmente é isto que as pessoas respondem. E isso muda tudo, porque se nós estivermos a falar de uma questão aguda, nós estamos a pensar em algo que sabemos como é que aconteceu, e isso aí já nos vai ajudar depois a resolver e a perceber o porquê. Se estivermos a falar em algo crónico, Uhum. temos de perceber que estrutura é que é, porque é que aquela dor está sempre ali a acontecer, se tem períodos em que não há dor e depois a dor volta, porquê? Porquê é que isso aconteceu? O que é que a pessoa fez que possa ter melhorado esta condição? E, e a grande diferença para mim é esta. E na questão da dor crónica, já vamos entrar em outras questões, como aquilo que tu estavas a falar, dos fatores emocionais, dos fatores sociais, do trabalho que a pessoa tem, dos desportos que pratica, Uhum. um, todas estas questões de como é que é o sono, o stress, o trabalho, já tens que fazer uma gestão um bocadinho mais abrangente do que se calhar numa dor aguda em que a pessoa estava a fazer um exercício e sentiu qualquer coisa e ficou com uma dor. Portanto, será neste sentido que há uma grande diferença, para não Ok. falar de todas as outras questões de sensitização central, mas pronto, isso já será. Sim, claro, isso será tipo um tópico diferente. Mas, por exemplo, tu falaste de uma coisa interessante há bocadinho e eu também queria explorar tanto a tua opinião como a do Nicola, que é numa queixa aguda ver tipo a estrutura. E na minha experiência, normalmente, imagina, mesmo eu há pouco tempo atendi um paciente que tinha uma ruptura
que fez tipo um trauma, que nem parecia ter sido um trauma, mas que depois de ecografia e dos testes que eu fiz de avaliação, claramente era uma ruptura até mesmo grave do supraespinhoso, do infraespinhoso e da longa porção do bíceps. Um, a parte interessante é que, embora estas três estruturas estavam claramente afetadas e este era o problema dele, a parte do meu exame neurológico também encontrou, parte do meu exame físico também encontrou problemas neurológicos. Especificamente tinha encontrado problemas de nervo mediano, e tinha encontrado alterações de mobilidade torácicas e cervicais. Portanto, eu acho que mesmo por muitas vezes, mesmo queixas agudas, e é aqui que eu queria tipo, a opinião de vocês os dois, muitas vezes as queixas agudas não é só uma estrutura específica que pode dar aquele problema, mas mais um conjunto de características. Por exemplo, o Nicola falou e bem do surfista que está num ambiente muito específico e é este ambiente que também vai modificar a sensação que o paciente tem e a evolução em si do próprio problema que ele pode ou não desenvolver, mas também tipo, os outros conjuntos de outras ou de outras estruturas ou de outras funções. Por exemplo, para uma pessoa que treine de forma regular, traumas como rupturas são pouco comuns. Mas não quer dizer que não possam acontecer, por exemplo, possam ter problemas ou neurológicos adjacentes ou tenham, por exemplo, má recuperação, má alimentação ou outros fatores. Portanto, eu acho, e aqui o que eu gostava de saber, também não vês isto em casos mais agudos de vários sistemas a estarem afetados? Ou costumas ver só, por exemplo, só uma estrutura específica? Por exemplo, se quiseres o meu exemplo de entorse é uma coisa que eu encontro que parece ser só uma estrutura, mas acaba sempre por ser muito mais. Qual é que é a tua experiência sobre o assunto? A tua e depois tipo do Nicola, se ele quiser também partilhar. Ahm, sim, eu concordo contigo. Muitas vezes aquele trauma aconteceu ali porque as outras estruturas acima ou abaixo não estão a fazer bem o seu trabalho. Imagina, um bom exemplo disso são os joelhos, não é? Muitas vezes o problema não tem nada a ver com a articulação do joelho, embora a dor se manifeste lá e seja uma questão aguda, não é? Que te apareça em consulta. Comecei com esta dor há uma semana, Uhum. nesta zona do joelho. E depois tu vais avaliar e percebes que tens uma anca em rotação interna ou externa, tens rotadores externos fracos, tens um pé instável. Pronto, é isso que tu estás a dizer. Temos que avaliar sempre tudo o resto, não podes local, localizar só o local é um bocado redundante, mas ir só ao local onde o paciente se queixa, lá está, é fazeres aquela abordagem geral e perceberes porquê. Ok, e tu, Nicola, qual é que é a tua abordagem, por exemplo, se tu encontras, como é que tu encontras também com, ou se encontras, por exemplo, várias estruturas afetadas num problema agudo, qual é que é tipo a tua maneira diferente de abordar um problema agudo contra um problema crónico? Vês tipo alguma alteração? Não vês? Vês tipo, por exemplo, uma alteração. Óbvio que o tempo, o fator tempo é sempre um problema com pessoas crónicas e aí a abordagem também tem de ser falada para essas pessoas. Mas, por exemplo, tu vês que a metodologia para uma pessoa com um problema agudo é diferente de uma metodologia para uma pessoa crónica e quais é que são tipo as alterações principais que tu fazes na tua abordagem? Ah, uau, é uma pergunta. Estamos aqui 2 dias. Não, mas não, é super interessante. Acho que, pronto, a dor aguda, podemos dizer, o que acontece, pelo menos aquilo que encontro eu, é quase sempre um trauma, não é? Ou quase sempre, não digo sempre, mas quase sempre relacionado a um trauma. Ah, estava a fazer isto, fiquei, não sei, fiquei com esta dor, ou um trauma direto durante um desporto, ou por exemplo, ultimamente aconteceu muito com o joelho, não é? Eu estava a fazer isto, então comecei a sentir dor, ou dobrar-me rapidamente, ou estava a fazer ténis, virar-me rapidamente, então começou a doer o joelho. Pronto, neste caso, acho que tem que se avaliar o joelho, não é? Ou a articulação que está afetada, e depois aí depende, não é? Porque se encontra uma lesão ligamentar, também existe uma fase que é um bocadinho mais ligada, se calhar, à fisioterapia, não é? Esta lesão ligamentar. Existe uma fase mesmo de descanso total, ou de mínima ativação muscular, podemos dizer, Uhum. que se calhar é melhor que o descanso total. Mas, por exemplo, existe uma fase inflamatória, existe uma fase que se calhar não podemos fazer grande coisa. Então,
tem que se também, eu acho, educar o paciente, dizer que muitas vezes as pessoas também com trauma não querem parar. Aquilo que eu vejo eu é, não, devo parar, digo, se calhar uma semana, vamos fazer uma ressonância, no mentre podemos fazer um tratamento leve e ajudar um bocadinho com um bocado de exercício leve, não é? Um bocadinho de ativação muscular. E este tipo de coisas as pessoas não gostam muito, não é? Não gostam muito de esta fase. Não posso fazer, devo fazer um, como podemos dizer, um programa reeducacional, não é? Uhum. Não gosto muito, acho, desta fase, mas acho que seja um bocadinho uma educação também que temos que dar ao paciente. Sim, mas então Pronto, deixa-me dar-te um sim, exemplo. vai, vai, vai. Imagina que tu tens um atleta de boxe ou ou de outra arte marcial. Não precisa ser um atleta no Sim, sentido que ele compete, mas sim uma pessoa que vai 2 a 3 vezes por semana, de forma consistente, fazer esse desporto, está bem? Muitas vezes o que eles sim. apanham é, pronto, por ser um desporto de contacto, apanham traumas repetitivos, né? E, por exemplo, eu usei o caso do boxe porque existem várias lesões aqui na metacarpofalângica, certo? E, Ok. e a minha questão para ti é: tu achas que, por exemplo, um protocolo de reabilitação para alguém que, tipo, efetivamente não se magoou puramente, ou seja, Uhum. ele não fraturou as metacarpofalângicas, não tem uma lesão ligamentar, mas que tem dor nessa zona, achas que é, tipo, efetivo? Ou terias, tipo, uma abordagem diferente? Mas espera, mas neste caso tu estás a falar já de uma dor, pronto, que não é uma fratura, não Não, é, diria, por não, exemplo, 2 meses, 3 meses, alguém que está, tipo, a fazer o desporto e ainda está, tipo, ainda está a fazer as adaptações do desporto, né? Porque sabemos que a adaptação Uhum. neurológica demora mais ou menos 90 dias, dependendo tipo, da maneira como tu queiras ver, presumindo que a adaptação seja bem feita, né? Que esse é outro tópico. Achas que seria tipo a reeducação faria sentido para estas pessoas? Se calhar seria tipo algo que lhe desse ferramentas, pelo menos é a abordagem que eu faço, é algo que lhe dê ferramentas, dois, ou para gestão aguda da dor, ou então tipo algo para reforçar a zona, certo? Que também é um trabalho francamente lento, mas se calhar também tipo, seria benéfico. Qual é que é tipo, a tua perspectiva disso? Sim, sim, concordo. Ok, neste caso, concordo plenamente contigo. Eu estava a falar, fazia exemplo de uma ruptura, uma suspeita ruptura ligamentar. Não, Uhum, apanhei aqui muitas vezes uma ruptura ligamentar do ligamento medial do joelho, não é? Então, aí é diferente. É aquilo que estás a dizer tu, mas concordo contigo. Por exemplo, vou dar-te um exemplo aqui de uma atleta, estamos a falar da atleta que ganhou 5 vezes consecutivamente o campeonato kitesurf freestyle do mundo, que é a Bruna Caija, a brasileira. Eu uhum, sigo, tenho esta sorte de seguir esta atleta, e, então chegou até a mim e me disse, o outro dia comecei a treinar a pega, não é? uhum, Porque queria ser mais forte nas manobras. E então comecei a sentir uma dor nos extensores do pulso. Então eu comecei a fazer todos os vários testes e percebi que estava aí com uma tenossinovite e, e pronto, ela deve fazer, deve voltar às competições daqui a um mês e meio, ok? Por isso, não, não pode parar muito. Mas, ao mesmo tempo, como disseste tu, deve fazer alguma coisa para recuperar. Então, eu disse, ok, Bruna, fazemos isto, tentamos de fazer nesta fase, por exemplo, ela não podia levantar um quilo, meio quilo, ok? Se ela tentava de levantar meio quilo, ou seja, o movimento criava-lhe lá um atrito, podemos dizer, no tendão, e este atrito dava-lhe dor. Mas uma pega isométrica, eu vi que uma pega isométrica, qualquer tipo de pesa isométrica também muito forte, não é? Aplicar uma força ah, bastante grande, não dava-lhe dor nenhuma. Então disse, ok, começamos a fazer este tipo de exercício com
começamos uma pega isométrica, não é? Ao mesmo tempo, tu continua a fazer aquilo que estás a fazer, a treinar, mas disse que era melhor treinar, se calhar, com uma, Uma intensidade uma... reduzida? Exato, Ok. para tentar de não mexer muito, ou seja, estabilizar mais aquela zona, Hum. que é uma coisa que numa fase pode ajudar, e depois, se calhar, depois de uma semana, chegou aqui e disse, já está muito bem, já estou muito melhor. Então, o facto de dizer a um atleta deste tipo não parar, continua, mas vai dar-lhe uma solução para melhorar aquele tendão sem parar o treino, é brutal, não é? Ok, e para ti, Catarina, qual é que é tipo, o que é que tu vês sobre isto? Por exemplo, eu sei que tu também, como o Nicola, atendes principalmente pessoas com problemas crónicos, mas em pessoas com problemas agudos também faz este tipo de adaptação, ou seja, também faz este tipo de alteração das práticas, tens uma abordagem muito mais agressiva, no sentido de ser tipo muito mais intensa. Que abordagem diferente é que tu vês? Então, nestes casos, como eu já sou fisiologista do exercício há alguns anos, também já conheço muita gente na área e tenho a sorte de vários colegas meus me recomendarem como osteopata e enviam os seus alunos quando eles têm algum tipo de queixa. E aquilo que eu faço é um trabalho conjunto, que é aquilo que eu acho que vai sempre resultar melhor para o paciente. Então, faço a minha avaliação, faço o meu tratamento, depois passo para a parte de falar com o meu colega fisiologista, digo, olha, preciso que trabalhes neste sentido, que melhores isto, que faças aquilo, e com este trabalho conjunto eu sinto que é como eu tenho melhores resultados com os meus pacientes. Também tenho os outros, também tenho os pacientes que não têm este tipo de acompanhamento, e aquilo que eu faço é, como sou formada na área, não é? Faço um plano de exercícios para eles também fazerem. Agora, qual é que tem o melhor resultado? Aquele que treina acompanhado por um profissional que a qualquer momento consegue sempre adaptar, melhorar, e é aquilo que o Nicola disse. Ele percebeu esta questão da isometria, provavelmente em prática. Não foi porque deu exercícios à paciente e ela foi fazer para casa, sabe-se lá como, e não foi assim, não é? E se calhar ele foi adaptando consoante as sessões que teve com ela, e isso é que lhe permitiu chegar a um bom caminho. Portanto, eu acredito que esta associação do movimento é fundamental. E depois há outra que acho que também devemos falar, que é tanto o descanso como a nutrição, como a outra questão de todo o envolvimento emocional, social. Todo este modelo é muito importante. Se temos um paciente que vive constantemente num ambiente de stress crónico, se calhar será difícil ajudá-lo da mesma forma que um paciente que não tenha um ambiente deste género. E recentemente tive uma paciente que eu não consegui ajudar da melhor maneira. E ela piorou das queixas dela, e eu tentei procurar uma resposta porque considero que o meu tratamento não foi minimamente invasivo para causar aquele desfecho, mas claro que fui pensar no que é que poderia ter acontecido, e a minha conclusão é que, neste caso, estando uma doença endócrina associada, isso podia ter uma resposta completamente diferente àquela que se calhar teria alguém que não tivesse qualquer tipo de questão a nível endócrino, que tivesse um bom descanso, que no caso também não havia um bom descanso. Todos estes fatores são fundamentais e, infelizmente, pegando neste caso, às vezes não conseguimos prever que possa. Em 100% tem que haver o 1 ou 2% dos casos, e às vezes acontece, e, e é muito inglório para nós porque fazemos as coisas mediante aquilo que estudamos e procuramos sempre respostas, e esta questão está um pouco recente e por isso lembrei-me dela, mas acho que isto é importante, é o paciente também perceber que às vezes não acertamos no primeiro tratamento, às vezes temos que reavaliar de novo, perceber como é que o corpo reage, porque lá está,
não dominamos não, todos os contextos em que o paciente está inserido e às vezes, tal como na medicina convencional, nem sempre se acerta no primeiro diagnóstico e muitas vezes tem-se acesso a imagens que nós não temos quase na maioria dos nossos casos. E acho que este é um ponto também importante de frisar. Uhum. Ok, eu tenho um tópico que eu acho que seja interessante, que é para ti e para o Nicola explorarem um bocadinho mais, que é, tu mencionaste e bem de outros fatores de saúde, que são a saúde psicológica ou mental, como queremos falar, saúde social, alimentação, treino e sono ou descanso ou recuperação, como preferirem dizer. Que conselhos é que vocês têm? Ou seja, tipo advice, ou seja, coisas que vocês podem transmitir de forma generalizada que vos faça sentido para as pessoas, tipo, ou sem dor ou com dor. Porque, de certa forma, e da minha própria experiência, grande parte dos pacientes não são um supra-sumo de saúde e têm vários fatores que ou estão a ser pouco explorados porque não têm conhecimento sobre o assunto, ou simplesmente não têm ferramentas ou não sabem como usá-las para conseguir melhorar nestes outros aspectos. O que é que vocês usam para aconselhar os vossos pacientes? Claro, por exemplo, num caso de uma patologia endócrina que foi alguém com uma patologia endócrina que foi que tu encontraste, o passo óbvio é imediatamente recomendar para que ela possa ser abordada por um especialista que consiga dar as ferramentas que ela possa ter para recuperar. Mas, presumindo que a pessoa não tenha uma patologia específica, mas que tenha vários fatores de saúde que sejam detrimentais, não só para a dor que está a sentir, mas overall para a saúde e bem-estar, quais é que são os conselhos que tu poderias dar ou que conselhos básicos é que tu podes começar a introduzir à pessoa para ela ir melhorando os vários aspectos da saúde dela? Olha, primeiro que tudo, acho que o mais importante é explicar que há coisas que não são compatíveis com saúde. Uma má alimentação não é compatível com saúde, a ausência de movimento no dia a dia não é compatível com saúde, estar sujeito a ambientes de vivências sociais tóxicos não é compatível com saúde. Um trabalho altamente estressante não é compatível com saúde. Não descansar, não ter um sono minimamente reparador não é compatível com saúde. Acho que isto é o fundamental. E explicar, se calhar, detalhadamente cada um destes pontos às pessoas, porque é que isto não é compatível, explicar esta parte e a pessoa perceber isso é importante. Depois, se quiser ir um pouco mais além, em relação à questão alimentar, eu passo sempre a minha opinião, que é consulta um nutricionista, invista nesta questão, porque eu acho que esta mudança na sua dieta poderá fazer toda a diferença nesta questão inflamatória, ou imagina que estamos a falar de um caso em que a pessoa tem uma queixa e possa ter excesso de peso, obesidade, e isso possa estar a potenciar essa queixa. Se calhar também faz sentido melhorar aqui esta condição alimentar, porque depois tudo o resto vai ser diferente. Eu acho que basicamente passa por isto. Ok, por exemplo, e já vou fazer a mesma questão ao Nicola, mas só para conseguir explorar um bocadinho melhor o assunto. Tu falaste de coisas que são a redução do sedentarismo, que foi a primeira coisa que tu falaste, ou seja, de introduzir movimento ativo. Falaste de uma melhor composição corporal, também por questões não só de inflamação, mas também por questões, se calhar, de mobilidade ou de maior capacidade musculoesquelética, que é assim que eu muitas vezes também falo com os meus pacientes sobre o assunto. E falaste de descanso, que também é um tópico difícil de explorar muitas vezes, porque são vários fatores diferentes. No entanto, tu não mencionaste nenhum conselho específico sobre ambientes tóxicos. Tens alguma coisa assim, tipo, generalizada, que seja tipo de introdução fácil para introduzir? Porque, óbvio, qualquer tópico de saúde são sempre difíceis de dar um Uhum. contexto, um conselho generalizado de básico. Mas tens alguma coisa que te lembras que seja algo que tu repitas na tua abordagem? Bom, isso é um tema que já entra em questões um bocadinho mais complicadas, porque já tens que conhecer um pouco o paciente. Numa primeira consulta, tu não vais perceber isto. Tu vais perceber isto
quando as pessoas começam a falar algo sobre a sua vida e as pessoas começam a falar sobre a sua vida na segunda, na terceira sessão, vão comentando algum tipo de coisas contigo sobre a sua vida, e tu aí, eu acho que é aí que nós podemos ir dizendo algumas coisas, mas se calhar fazer questões, mas lá está. Esta também não será propriamente a nossa área de abordagem. Se calhar aqui convém encaminharmos para alguém da psicoterapia, e isso será o certo. Se identificarmos que, de facto, um, a pessoa está envolvida num meio tóxico em que isto às vezes é muito óbvio, não é? Tu percebes pelos comentários que a pessoa faz. E eu tento, daquilo que eu posso chegar tento que as pessoas à sua volta sejam pessoas que de alguma forma espoletem em si comportamentos saudáveis e não o contrário. Um, Ok. é mais por aí, mas lá está, isto já entra numa área muito complexa e muito pessoal de cada paciente. Faz-me sentido, sim. Na minha prática também tenho encontrado algo semelhante. E tu, Nicola, para voltar à questão atrás e para te relembrar do tema, sendo que a saúde, o paradigma da saúde, os pilares da saúde é a saúde mental, saúde social, movimento ou exercício, alimentação e sono, que conselhos generalizados ou que abordagem é que tu tens quando falas com os teus pacientes, seja eles de dor crónica ou aguda, e que conselhos ou que ferramentas podes transmitir para que eles possam começar a trabalhar nestes pilares e melhorarem a saúde geral? Ok, então posso dizer que, pela minha experiência pessoal, vejo sempre mais problemas mentais, ok? Então a saúde mental é sempre muito afetada, devo dizer, mais e mais. E isto acho que vai afetar de forma ah, direta, não é? Ou indireta, a dor crônica, sobretudo, não é? E, acho que uma coisa de que não falaste, Luís, entre estes pilares, por aquilo que eu percebi na lifestyle medicine, não é? São addiction, ou seja, dependências, não é? Sim, sim. É, O primeiro conselho que normalmente se dá em saúde geral, e a Catarina não mencionou o tópico, mas eu também pensei logo nisso, foi dizer para a pessoa parar de fumar se ela o fizer. É a primeira, é logo o primeiro tópico a falar, porque é, fumar é o primeiro. É a forma mais fácil de introduzir não só carcinogénicos no organismo, mas também uma enorme quantidade de toxinas, e sendo que ele mexe em mecanismos como serotonina e mesmo dopaminas e outros fatores é, nicoténicos, é sempre complicado e deve ser tentado removido o mais rápido possível. Portanto, sim, a adição, o vício, que é assim o termo em português, na verdade, é também exato. um dos pilares de saúde, um bocado mais complexo, é uma coisa que se tira e não é uma coisa que se adiciona. É por isso que eu estava a falar nos 5 pilares. Tu podes sempre adicionar É, coisas, podes dar ferramentas para a pessoa melhorar. Enquanto é, na adição é remover. E remover é sempre muito mais difícil do que adicionar, de certa forma. É por isso que eu queria mais ir para estes lados do que estar a falar da adição. Mas sim, é verdade. A primeira coisa a fazer, se a pessoa fumar, é imediatamente dizer para ela parar ou tentar reduzir o máximo possível. hum. Sim, depois, claramente, quando se fala de dependências, depois é um mundo muito complexo que não é bem da nossa área. Mas eu acho que esta coisa é muito importante. Por exemplo, não estou aí entrar muito no específico, mas vou fazer um exemplo que me aconteceu ontem. Por exemplo, eu faço muitas perguntas, não é? Até chegar ao fim, que é aí a pergunta mais difícil, porque temos que dizer a verdade, que é aquela da saúde mental. Sem estar aí a fazer muitas perguntas sobre a saúde mental, sobretudo na dor crônica, mas pode ver, por exemplo, quando a pergunta da medicação, não é? Ontem a medicação estava uma medicação sobre a ansiedade, ansiolíticos. Por isso, esta pessoa tomava ansiolíticos há 10 anos e dormia mal por culpa dos ansiolíticos, não é? Ou seja, os ansiolíticos tiraram
a ansiedade, mas ao mesmo tempo Era tinha insónias. um efeito secundário, exato, que dava insônia e, sobretudo, dava-lhe sonhos muito vívidos, muito realísticos, não é? Então acordava e depois ficava muito tempo acordado, etc., dormia mal e depois durante o dia sentia-se cansado e associava este cansaço a um aumento das dores durante estes dias, não é? Então aí percebe que a dor que ela tinha, embora ela tinha uma torácica quase que era pedra, que era imóvel, sobretudo na zona aí entre D12 e L1, L2, não é? Que também vamos pensar um bocadinho como esta pessoa respira, o diafragma, sabes, a ansiedade, não é? Então, o que é que pode fazer com esta pessoa? Claro que vais tratar esta pessoa de uma forma osteopática, mas ao mesmo tempo não pode fazer o psicólogo, porque não é o nosso trabalho, mas pode perguntar se está a fazer psicoterapia, porque a parte do sono influencia muito as dores. Pronto, esta pessoa é só em dizer isto, não é? É só em falar um bocadinho disto ao final da consulta. Disse, se calhar volto a fazer psicoterapia porque tem razão, esta coisa do sono afeta-me realmente. Por que isto? Porque acho que as pessoas não dão assim tão importância à parte mental, à saúde mental, mas acreditam muito em coisas que isto também é nossa culpa. Tenho, sei lá, tenho uma artrose, tenho, sei lá, um músculo que está contraído, está em contração, tenho um trigger point, tenho a vértebra rodada, tenho, ela estava a falar ontem da pelve rodada por um lado e por outro. É toda esta cena que acho que isto cria um efeito nocebo brutal, não é? Em vez de ver paciente de uma forma holística, ok? Como temos que fazer, como tem que fazer o osteopata, acho que ainda hoje há esta ideia da saúde muito fragmentada e que às vezes cria também um efeito nocebo, não é? Ok, então hoje foi uma resposta interessante ao Nicola e certamente dará para explorar estes tópicos porque cada um deles são profundos e requerem uma certa serem contemplados. Mas para isto é o tempo todo que nós temos hoje. Espero que tenham gostado deste podcast sobre um bocadinho sobre a diferença entre dor aguda e dor crónica e também de metodologia sobre como enfrentar ambos os problemas. E interessante vermos que mesmo numa pessoa com dor aguda, grande parte da metodologia usada passa a ser também um bocadinho como a dor crónica, que é tentar explorar os vários tópicos de saúde. Claro, a intensidade de tratamento e a maneira de interagir é sempre dependendo das características que a pessoa apresenta, não só com o problema físico que ela apresenta, mas também com o ambiente ou outras condições que possam estar derivadas e que possam ter não só privilegiado a condição, mas também mantê-la no mesmo sítio. E como tal, eu quero agradecer a todos. Até à próxima.